Irmãos, vamos trabalhar um pouco agora com a palavra de Deus. Não poderia ser diferente. E hoje eu quero falar também aos pais. Só que eu vou falar aos pais e aos filhos. Provérbios, capítulo 4. Convido a todos que têm as suas Bíblias para abrir ali naquele texto. Provérbios, capítulo 4. Vocês vão ter um tempinho para ficar sentados. Convido aqueles que podem ficar em pé. Eu farei a leitura de todo esse capítulo. Nós vamos considerar alguns versículos para o nosso aprendizado nesta noite. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 1. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas palavras de retidão te fiz andar. Em andando por elas, não embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Não entre pelas veredas dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele, passa-te largo, pois não dorme se não fizerem mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles que tropeçam. Filho meu, atenta às minhas palavras, e os meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham, e saúde para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade de boca, e afasta de ti a perversidade de lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Podeis assentar? Hoje eu quero falar sobre conselhos aos pais e conselho aos filhos. Eu gostaria de chamar a atenção tanto de pais quanto filhos. Nós temos vários pais aqui,
também nós temos vários filhos, e nós queremos instruir vocês para que possam ser bem-sucedidos nas vossas vidas. Principalmente os pais que têm filhos pequenos precisam ouvir. Talvez esses pequeninos não possam entender esses conselhos que estamos transmitindo para eles aqui, mas você que é o pai deles, são os pais deles, vocês podem sim ouvir esses conselhos. Você, filho, que ainda está na casa do teu pai e que entende esses conselhos, ouça-os com bastante carinho, para que Deus então venha transformar a sua vida a cada dia, usando o seu pai, para que vocês então possam ser bem sucedidos. Primeiro conselho encontra-se no versículo 1: ouve, filhos, a instrução do pai. Esse conselho aqui, ele está no lugar certinho, ele está na prioridade, e ele ordena que nós, como filhos, ouçamos a instrução dos nossos pais. O filho ele está ali no lar, e ele vai crescendo, e quando ele chega na adolescência, ele tem a natureza de querer dar uma rebelada, de querer achar que o pai é ignorante, que o pai não tem tanta sabedoria assim. Mas nós não devemos deixar que isso tome conta das nossas vidas. E você que é filho, nunca pense que o teu pai não é sábio, porque ele é, e você precisa dele para que ele possa instruir a sua vida. Quando seu pai te chama para conversar e te dá bons conselhos e te ensina algo, valorize aquilo como algo muito precioso na sua vida, como algo que lá na frente vai fazer grande benefício, e você vai ter grandes privilégios e uma qualidade de vida muito superior se você nunca tivesse ouvido esses conselhos. E na mesma prioridade, nós podemos encontrar aqui implícito nesse versículo uma instrução para os pais. Pais, ensinem seus filhos. Por que eu falo implícito? Porque não está claro. Mas se a Bíblia está falando, filho, ouça a instrução dos pais, ela também vai me mostrar que eu preciso ensinar os meus filhos. Olha, nós vivemos uma sociedade em que os pais fogem dos filhos. Os pais, eles fazem de tudo. Não estou dizendo nós somos conhecedores da palavra de Deus, mas corremos o risco de cometer os mesmos erros. Os pais fazem de tudo para não ter um tempo com os filhos, para não lidar com os filhos, para não gastar o tempo com os filhos. Então eles arrumam substitutos para estes filhos. Eles arrumam brinquedos, eles arrumam jogos, ele coloca um computador lá no quarto desse filho, dessa filha, ele joga ele para a rua, para os amigos, ele coloca na escola, ele coloca em cursos. Mas a Bíblia diz que os filhos precisam ouvir a instrução dos pais, e para que os filhos possam ouvir a instrução dos pais, os pais precisam ensinar os seus filhos. Pais, observem seus filhos. Se você notar um problema na vida deles, corrijam-os. Irmãos, corrigir não é só disciplina corporal, porque chega uma idade que nós precisamos abandonar esse tipo de disciplina, porque ela não vai funcionar mais. A disciplina corporal, ela funciona com a criança, mas quando você tem um adolescente, quando você tem um jovem, isso não funciona mais. Você tem que agora lidar de forma diferente. Então você tem que chamar esse filho para uma conversa particular, uma conversa sincera,
abrir seu coração para Ele, falar: eu estou aqui, sou teu amigo, eu quero te ajudar, eu quero mostrar para você os caminhos certos, porque eu já passei, já errei muito, eu quero poupar um pouco da tua vida para você conseguir mais cedo e mais facilmente ser bem sucedido na sua vida. Então instrua seus filhos. E aqueles que têm filhos crianças, bebês, a mesma forma. A instrução é necessária em todas as idades. Ela vai mudando a maneira que ela vai ser transmitida. Você não pode lidar, por exemplo, o Hugo e a Jaqueline não vai lidar com a Noemi e com a Laura da mesma forma, mas eles têm que instruir os dois. É assim que nós temos que trabalhar dentro da nossa família. Filhos, ouçam a instrução dos pais. Pais, ensinem os seus filhos. Verso 2: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Filhos, valorize o ensino como algo bom. Mas você pode falar: mas você está falando a mesma coisa do primeiro ponto? Não estou. Eu posso ouvir o ensino porque eu sou obrigado. Quer ver um exemplo? Ser um motorista indisciplinado, corta tudo quanto é sinal e faz a maior bagunça. Aí um belo dia, um guarda bem ignorante te para e passa no seu sabão bem grande e te dá ali uns 5 mil reais de multa. E aí você fala: poxa vida, eu não precisava dessa, né? Eu podia me livrar. Agora em 5 mil eu tenho que vender o carro para pagar as multas. O que aquele guarda fez para você? Ele te ensinou, mas você está bravo, porque se você pudesse dar na orelha dele, você dá. Agora, quando nós falamos: olha, valorize o ensino dos pais como um bom ensino, é quando o filho tem a alegria de ouvir. Aí aquele motorista que vai lá na autoescola, faz a autoescola certinho, passa, tira a carteira, e agora ele vai respeitar todas as leis de trânsito, e ele raramente vai tomar uma multa, e quando toma, às vezes é injusta. Por quê? Porque ele valorizou o ensino. Ele foi lá na autoescola, aprendeu a dirigir, aprendeu as regras de trânsito, e ele valorizou, e ele não tem problema, ele anda, vai e vem sem problemas. Então há uma diferença entre ser obrigado a aprender, e muitas vezes nós precisamos obrigar os nossos filhos a aprender, e uma diferença entre valorizar o ensino, receber o ensino com amor, com alegria. É isso que o filho deve fazer. E qual é a função do pai nessa característica aqui de valorização do ensino? Olha, pai, se Deus manda que o seu filho tenha um ensino como bom, como valioso, o que Ele quer que você faça? Que você valorize o aprendizado, que você absorva o conhecimento, para que você seja cheio do conhecimento e transmita ao seu filho. Quem é pai precisa estudar o comportamento da criança, precisa estudar até matéria de escola, para quando seu filho chegar você saber, tirar uma dúvida, ensinar para ele. Quem é pai precisa estudar a palavra de Deus. Como eu vou transferir conhecimento bíblico para o meu filho se eu não sei citar um versículo de cor? Então, assim como seu filho, pai, deve valorizar o ensino que você está transmitindo, você deve valorizar o ensino que você pode obter, o conhecimento que você pode obter para transmitir para a vida dos seus filhos. Terceiro conselho, versos 3 e versos 4. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único, diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O que ele está dizendo aqui? Eu lembro de quando eu era filho, pequenininho,
frágilzinho. Eu era o filho único. E eu lembro que eu estava com a minha mãe e o meu pai vivia me falando: guarda os meus conselhos, retenha, ou seja, deixe no coração as minhas palavras. Então qual que é o mandamento para o filho? Filho, siga o exemplo do seu pai. Esse é o mandamento para os filhos: sigam o exemplo dos seus pais. Então o Felipe está ali, ó, prestando atenção na mensagem. Parabéns, Felipe. Ele olha para o Mike e ele vai falar: o meu pai é o melhor exemplo para a minha vida. Então eu vou, quando eu quiser aprender alguma coisa, quando eu quiser saber como me comportar, quando eu quiser realmente agir na vida, eu vou ver como que o meu pai faz. Isso é o seguir o exemplo. Eu vou fazer igual o meu pai faz. Então Deus orienta que os filhos sigam o exemplo dos pais. Você não pode se envergonhar dos seus pais. Tem jovens, as crianças não, mas os jovens, adolescentes, quando chega a certa idade, muitos deles têm vergonha dos pais. Mas nós não podemos ter. Nós devemos que ter orgulho dos nossos pais. Devemos ter honra por eles, porque foram eles que nos deram a vida, e é eles que nos sustentaram, eles que nos levaram, passaram dificuldades por nós, para que nós pudéssemos chegar a ser adultos e a crescer diante das suas companhias. E qual é o mandamento implícito aqui? Esse é fácil, né? Se os filhos têm que ser o exemplo, seguir o exemplo dos pais, os pais, nós temos o pai mais recente aqui, que é o Diego. Você tem que seguir, você tem que ser o exemplo para o seu filho. Ah, vou esperar ele começar a entender. Não, é da agora. O exemplo que você vai dar é da agora, para que ele possa te observar e ele possa então ter segurança em seguir os seus caminhos. Os pais de hoje são aqueles pais que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E nós não podemos ser pais assim. Nós precisamos ser pais que podem falar: faça o que eu falo e faça o que eu faço. Sermos exemplos seguros para os nossos filhos. Olha, vamos cometer erros, vamos falhar, claro que vamos, nós somos pecadores. Mas quando você falhar, corrija-se, tome uma atitude diferente, comece a agir certo, porque mesmo que o teu filho te viu agir errado uma outra vez, ele vai perceber que você mudou de atitude, e ele vai começar a te seguir, ele vai reconhecer o arrependimento na sua vida. Quarto conselho, falando para os filhos: filhos, priorizem a sabedoria na construção das suas vidas. E aí eu já quero deixar o conselho para os pais aqui, porque eu vou falar um pouquinho da sabedoria. Pais, priorizem a sabedoria na formação dos seus filhos. Filhos, priorizem a sabedoria na construção das suas vidas. Pais, priorizem a sabedoria na formação dos seus filhos. Eu quero dar uma definição de sabedoria que eu uso para mim. Você pode achar no dicionário algo diferente, mas vai cair sempre no mesmo conceito. Juntando a definição do português com a definição da compreensão bíblica, eu fiz a seguinte definição de sabedoria: sabedoria é o acúmulo de conhecimento que uma pessoa tem. Sabedoria. No caso de Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas.
Mas a sabedoria aplicada ao homem, nós podemos definir da seguinte maneira: é a capacidade dada por Deus de usar o conhecimento acumulado para o seu próprio bem e também para o seu próximo. Então o que é a sabedoria para o cristão? É saber muito e saber usar da maneira de Deus para o bem próprio e para o bem do próximo. Isto é sabedoria. Então nós queremos que os pais e os filhos se apoiem na sabedoria, no acúmulo de conhecimento e na capacidade de usar esse conhecimento para o bem próprio e para o bem do próximo. Você pode pegar 2 médicos top, os caras sabem salvar a vida mesmo, mas um pode usar a sabedoria, um pode usar o conhecimento que ele tem com sabedoria. Ele pode salvar vidas, ele pode fazer pesquisas, ele pode inventar uma vacina, ele pode inventar um tratamento para o câncer que seja eficaz. Mas o outro médico que tem a mesma sabedoria que ele pode criar um vírus, pode sequestrar pessoas, arrancar órgãos e vender. Então o conhecimento ele pode ser usado para o bem e para o mal. O sábio usa o conhecimento para o bem de si, para o bem do próximo e para a glória de Deus. Então nós precisamos agir com sabedoria. E o que a palavra diz sobre a sabedoria? Em primeiro lugar, a sabedoria deve ser buscada e conquistada. Adquire sabedoria, adquire entendimento. A sabedoria ela não vem como um passe de mágica. Olha, se você quer ter um conhecimento na tua vida, se você quer ser chamado de sábio, você vai ter que buscar esta sabedoria. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que conviver com pessoas da profissão que você vai fazer, da matéria que você vai fazer, seja lá do que for, que sabem mais do que você, e você vai ter que sentar de frente a elas e ouvi-las, e ser humilde para entender: olha, esse fulano sabe mais que eu, mas ele está transmitindo o conhecimento dele para mim, então eu vou absorver esse conhecimento. Isto é o que a Bíblia manda, que a sabedoria ela deve ser conquistada. A sabedoria ela deve ser guardada. Eu gosto muito daquele filme do Karate Kid, né, do Sr. Miyagi, quando ele colocava o Danielson para varrer para aqui, varrer para lá, lavar carro aqui, lavar carro ali, e ele não sabia porquê daquilo. E aí quando ele foi lutar, ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo era um treinamento para fixar nos músculos deles e na mente dele os golpes que ele teria que aplicar. Então nós precisamos fazer isso. Adquirir sabedoria muitas vezes é você ler uma, ler duas, ler três, ler quatro, é você fazer uma coisa, fazer duas, três, quatro, treinar. E quando você dominar aquilo, você segura, você guarda, não deixe escapar. Guarde no seu coração a sabedoria, o conhecimento adquirido para que Deus possa usar no momento certo. Olha Paulo, Pedro fala que Paulo fala palavras difíceis de entender. Pedro era um pescador. Você não vai chegar no rio, ver um pescador que vive daquilo, profissional, e vai achar lá um intelectual. Pode até achar, mas é muito difícil, porque o cara não precisa da intelectualidade do mundo, ele precisa da sabedoria do pescador. Então você não precisava querer achar letras profundas em Pedro, mas Paulo era estudioso, Paulo era fariseu, era aquele que estudava a lei, que esmiuçava a lei, aquele que estava ali todo o tempo lendo.
Então Paulo tinha uma intelectualidade lá em cima, e Deus usou a intelectualidade de Paulo. Paulo falava para governadores, falava para dirigentes, falava para reis, falava para teólogos, falava para filósofos ali em Atenas, falou para filósofos, porque ele tinha conhecimento guardado no seu coração, e Deus usou aquilo. A sabedoria deve ser amada. Verso 8: estima. Olha, nós devemos amar a sabedoria. Quando você adquirir, terminando. Quando você adquirir o conhecimento, estime. Quando você quiser, por exemplo, comprar um livro, e você vai lá, aquele livro custa 50, 60, 100 reais, e você compra, guarde aquele livro, goste dele como algo que vai te ajudar, como algo que vai fazer a sua vida ser transformada. Por exemplo, o livro que nós temos nas nossas mãos, e muitas vezes negligenciamos a leitura dele, a Bíblia. A Bíblia é a fonte de toda sabedoria. Ame a palavra de Deus, estime-a, leia ela, porque ela vai te dar sucesso na sua própria vida. Conquistar a sabedoria exige um alto preço. Conquistar a sabedoria exige um alto preço. Olha o que a palavra diz: com tudo que possuis, adquire entendimento. Olha, se você precisar gastar tudo que você tem para adquirir entendimento, adquira. Vocês que estão estudando, às vezes seu pai, sua mãe está se esforçando para manter você na escola, para comprar seus materiais, para lhe dar o melhor ensino. Então quando você chegar na sala de aula, você fala assim: olha, aqui é o suor do meu pai, da minha mãe, e eu vou sentar aqui e vou levar a sério. Cada minuto que eu receber informação aqui, eu vou adquirir, porque isso vai te dar uma formação de vida, que vai permitir que você viva com sabedoria. E Deus vai usar da sabedoria dele para transferir para nós a capacidade de usar o entendimento que nós adquirimos e o conhecimento dentro da vontade de Deus. Quinto conselho: filhos, não andem com pessoas más. Não andem. Na escola as pessoas falam: tem que ficar com alguém que é, antigamente falava descolado, hoje eu nem sei como que fala, né? Que é da hora, sei lá o que. O cara lá na escola, bem conhecido, o que bate em todo mundo, o que brinca com todo mundo, o que zoa da cara de todo mundo. Então tem que ser igual a ele. Aquele cara é um babaca, que não respeita ninguém. Nunca pense que você tem que ser igual a ele. É um cara odiado pelas pessoas, ele é amado pelo grupinho dele ali. Você tem que ser amado por todas as pessoas. Então não ande com pessoas más. Você tem um amigo mau, sai fora dele. Você tem alguém na escola mau, não acha que é o bonzão querer se aproximar dele, sai fora dele. Porque a Bíblia fala que Deus ama aquele que é justo, que é bom, mas Ele odeia o mal, o injusto, e Ele vai punir. E se nós andamos com essas pessoas, vamos ser punidos também. E o que a Bíblia diz dos pais? Para os pais: olha, se é para os seus filhos não andarem com pessoas más, Deus espera que você, que eu, não sejamos pessoas más, e não convivamos com pessoas más.
Se você quer que o seu filho não ande com pessoas más, não seja mal também. Não ensine ele a se vingar. Muitas vezes nós sofremos uma injustiça, um dano, e mais que rápido nós vamos lá nos vingar. Então nós nos tornamos tão mal quanto a pessoa que nos fez a maldade. E aí, quando o seu filho, meu filho, vê aquilo, ele fala: meu pai é mau, porque ele foi lá e vingou. Ele fez pior do que o cidadão fez com ele. E ele vai criar no coração dele um coração mau. E se ele cria no coração dele um caráter mau, quem que ele vai procurar na rua? Os maus. Então o nosso comportamento, se for mau, nós vamos transferir para os nossos filhos. Eles também se tornarão maus. E eles vão procurar os maus. E aí vão se dar mal. Por quê? Porque o mal não permanece para sempre. O que permanece para sempre é o bem, é a justiça, é a retidão. O que a Bíblia diz sobre os maus? Versículo 14 até o versículo 19 nós vamos encontrar aqui falando alguma coisa sobre os maus. Versículo 14, a Bíblia diz: não vá aonde eles vão, não entre nas suas veredas. Vereda é caminho. Você não apenas não deve andar com pessoas más, como você não deve seguir pelos caminhos deles. O que é isso? Você passou ali, você viu um cidadão fazendo mal com alguém, você não conhece ele, mas você acha aquilo bonito, e aí você chega e faz a mesma coisa que o cara fez. O que você está fazendo? Você está andando pelo caminho do mal. E a Bíblia diz que você não deve andar nem como filho e nem como pai. Não sigam os seus maus exemplos. Versículo 14: afaste totalmente do mal. Versículo 15: evita-o, passe de largo, desvia-te dele. Você está passando ali, você vê que tem maldade, você não precisa passar por ali. Ali não tem risco de matar ninguém que você tem que socorrer nem nada. Então pula fora daquilo. Você tem um amigo mau, sai fora, acaba com aquela amizade, evite. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. O mal, ele não vive sem praticar a maldade. Isso é diversão para eles. Versículo 16 e 17: pois não dorme se não fizerem mal, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. O malvado, ele é mau por alegria, ele tem prazer em ver o sofrimento de alguém. Só que a Bíblia diz que o fim deles é escuridão e desgraça, e eles não permanecerão para sempre. Versículo 18, aliás, versículo 19: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe ele onde tropeça. Olha, você que é filho, nunca ache que o mal é boa coisa. O fim dos maus é na escuridão, é na morte. O fim dos maus é no inferno. E nós, como pais, precisamos tomar cuidado para não transferir maldades para os nossos filhos de maneira involuntária, para que eles não tenham um mau exemplo dentro da própria casa. Versículo, conselho 6, falando para os filhos: filhos, tenham uma mente santa e inteligente. Viu, Esther?
Invista na sua mente para ela ser santa, ela ser separada das coisas erradas. Em vez de você buscar fazer coisas erradas, o que você tem que fazer? Buscar inteligência. Você tem que alimentar a sua mente com a palavra de Deus e com a inteligência. Aí as coisas erradas não podem nos perturbar. Tanto a Esther como todos os filhos aqui devem fazer isso. Versículo 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Substitua o coração por mente. Coração é a alma, coração é o nosso caráter. Separe a sua mente de tudo que é errado. Está na internet, viu uma coisa errada, sai fora. Não deixe que aquilo tome conta da sua mente. Está lendo um livro, viu o que é errado, sai fora. Nós devemos ocupar nossa mente com coisas santas, com coisas produtivas, com algo que vai realmente fazer a diferença. E para os pais, qual é o conselho? Pai, santifique a mente dos seus filhos. Se os seus filhos têm que ter a mente santa, qual que é a tua obrigação? É ajudá-los a santificar a mente deles. Você conhece mais que eles, você tem já mais santidade que eles, porque você tem entendimento da palavra. Então fica observando, e quando vir algo que vai manchar a mente deles, tire. Se estiver num lugar e as pessoas começarem a falar coisas erradas, coisas nojentas, coisas sujas, se você tiver liberdade de falar com aquela pessoa, fala: olha, maneira aí, acabou. Olha o meu filho aqui. Se você não tiver liberdade, saia do ambiente. Não deixe seu filho exposto à conversação imoral, torto, porque aquilo vai contaminar a mente dele. Uma coisa que é corriqueira para você, que você nem ouve toda hora e nem dá bola, na mente de uma criança, aquilo é uma semente plantada, e ela vai começar a alimentar aquela ideia. E às vezes, se ela for muito introvertida, ela nem vai te falar, mas ela está trabalhando aquela ideia na cabeça dela. Por quê? Porque a mente dela é uma esponja de informação, ela vai desenvolver aquilo. Então o pai, a mãe, ele tem que ajudar o filho a santificar. Filtre o que o seu filho vê no celular, filtre os filmes, os desenhos que o seu filho vê, tantas coisas, para que nós possamos ajudar aos nossos filhos a ter a mente sã. Ajude eles a adquirir inteligência, ajude eles a adquirir conhecimento. Separe um tempo com o seu filho, põe ele para trabalhar junto com você, deixe ele sofrer um pouco, deixe ele entender que a vida não é só brincar, isso é adquirir inteligência. Filipenses 4:8 diz assim: por último, meus amados, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. O filho precisa encher a mente dele disso, e o pai precisa saber como o filho vai encher a mente dele de coisas santas, de coisas boas. Saiu com seu filho, em qualquer lugar, esteja atento. Quanto menor a idade dele, mais atento você tem que estar. Vai chegar na idade que ele vai ficar jovem, ele vai compreender muitas coisas, e se ele tem ensinamento desde lá do berço, ele mesmo vai filtrar. Mas até esse momento chegar, você tem que estar ali, como um vigia, como um sentinela, 24 horas, observando o que a mente do seu filho está sendo exposta, e não permitir que uma exposição errada possa destruir a mente do seu filho. Sétimo conselho: filhos, amem a verdade. Se tem uma coisa que mantém uma pessoa inabalável na vida, é a verdade. Talvez o exemplo mais clássico da Bíblia de uma pessoa inabalável pela verdade seja Daniel.
Os inimigos de Daniel queriam porque queriam destruí-lo, mas eles falaram: esse homem não tem mentira na vida dele, ele não desobedece às coisas, ele não faz nada de errado. Como que nós vamos poder pegar esse homem se não tem como acusá-lo? Por quê? Porque Daniel estava apoiado na verdade. O que eles fizeram? Vamos transformar o certo em errado. Foram lá, fizeram a cabeça do rei: rei, por espaço de 30 dias, ninguém pode pedir nada do seu Deus, a não ser para você, rei. E quem teimar vai ser lançado na cova dos leões. O rei foi lá, idiota, né? Não pensou em nada, foi lá e firmou, porque cheio de orgulho. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, voltado para a direção de Jerusalém. Porque quando Salomão foi consagrar o templo, ele falou: se eu espalhar vocês por todas as terras, vocês vão orar de lá onde vocês estão, e eu vou ouvir a oração de vocês, vou perdoar e vou trazer vocês de volta. Então Daniel estava cumprindo a palavra de Deus, e ele continuou orando, porque ele era verdadeiro, aquilo que ele fazia não era errado, e ele não temia, porque ele sabia que o Deus dele era vivo e poderia livrá-lo, ou se deixasse morrer, que morresse, mas ele era apoiado na verdade. E o fim da história é que Daniel passou uma noite lá com os leões, ele não foi nem tocado por eles. E aqueles homens, quando foram lançados, ele e as suas famílias, eles não tinham caído no chão, e os leões já estavam estraçalhando eles. Então firme-se na verdade, mesmo que a verdade pareça te dar prejuízo, Deus sustenta a tua vida com a verdade. Nunca minta, nunca minta para o seu pai, nunca minta para sua mãe, nunca minta para ninguém. Mesmo que você tenha que pagar um preço, você errou, quebrou alguma coisa, fez algo errado, chega e fala: sofra o dano, mas apoie-se na verdade, e não seja um mentiroso. E os pais, a mesma coisa, conselho para os pais: pais, sejam verdadeiros em suas famílias, não tenha uma vida dupla fora de casa, não minta para suas famílias. Aconteceu alguma coisa, compartilhe, seja aberto, porque quando a sua família vê que você sempre fala a verdade, ela não vai duvidar de você, e ela vai sempre confiar na sua vida. 8º conselho, versículo 25 e 27 a 27. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente para diante de ti. Pondera a vereda dos pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Filhos, tenham propósitos firmes na sua vida. Tenha propósito, tenha firmeza na sua vida. Tenha propósito de obedecer pai, de obedecer mãe. Tenha propósito de ser a melhor pessoa possível que você puder. Tenha propósito de seguir o Senhor até o final da sua vida. Tenha propósito de estudar a palavra de Deus, e seja firme e lute por isso, e mantenha esse propósito na sua vida por todo o tempo, e não fique desviando para cá, para lá, para cá, para lá, até para escolher uma profissão. Tenha propósito. Tem muitos aqui que já vão daqui uns dias começar a pensar na sua profissão. Não se precipite, não faça só o que os outros acham que é para você fazer. Tenha convicção: o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom. Escolha algo. Mas isso aqui é difícil, mas é um difícil que você gosta, então pague o preço, vá até o fim, não fique oscilando. E qual é o conselho para os pais? Pais, tenham um propósito para a vida dos seus filhos. A Bíblia não está dizendo que você pode escolher o destino dos seus filhos, é diferente. Tem muitos filhos frustrados porque os pais quiserem escolher o destino deles. Não, você tem que guiá-los, você tem que dar propósito à vida dos seus filhos.
Qual o propósito da sua vida, meu filho? Ser um bom homem, uma boa mulher, servir a Deus, ter conhecimento, ser um homem honrado, ter uma boa profissão. É isso que é o seu propósito, meu filho. Aí você pergunta para ele: qual o caminho que você quer seguir? Agora eu vou te ajudar. Você dá um propósito de vida. E aí ele fala: eu quero ir por esse caminho, pai. É um caminho lícito, meu filho? É, então eu vou te ajudar. Isso que é a obrigação do pai. Para que nós possamos concluir, aqueles filhos que obedecem a esses conselhos, existem promessas para você. E pai, ajude os seus filhos a seguir esses conselhos, para que eles possam gozar dessa promessa. Você quer que seu filho absorva essas promessas na vida dele? Ajude eles a seguirem estes conselhos. Quem segue esses conselhos de Provérbios 4, primeira coisa que ele tem: vida longa. Versículo 4: guarda os meus mandamentos e vive. Versículo 10: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quer que seu filho viva muitos e muitos e muitos e muitos anos? Não morra cedo? Ajude eles a seguir os conselhos da palavra de Deus, e eles terão vida longa. Segunda promessa: saúde. Quer ter filho saudável? Ajude eles a cumprirem as promessas da Bíblia, de Provérbios capítulo 4, versículo 22: porque são para a vida de quem os acha, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Como ter filhos saudáveis? Ensina eles a cumprir a Bíblia, ensina eles a obedecer a Deus, ensina eles a adquirir sabedoria, porque terão saúde, saberão lidar nessa vida para terem saúde, não cairão nos vícios, na vida libertina. Então o resultado disso: saúde. Não vão se expor ao risco, não vão estar nas noitadas. Qual é o resultado disso? Vida longa, segurança. Terceira promessa para quem obedece essas palavras: proteção. Versículo 6: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria ela é tão boa na nossa vida, que ela nos protege de tantos perigos, nos protege de erros, nos protege de viver uma vida infeliz. Por quê? Porque ela direciona as nossas vidas sempre para o melhor, sempre para aquilo que é bem sucedido. Quarta promessa para quem obedece esta palavra, para quem adquire sabedoria: valorização pessoal e honra. Versículo 8: estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Valorização pessoal. A pessoa que adquire sabedoria, adquire conhecimento, que vive bem, que obedece, que é competente no que faz, se ela tem um negócio próprio, ela cresce. Se ela trabalha para alguém, ela é promovida. Ela sempre está alcançando sucesso. Por quê? Porque ela tem valorização pessoal. Ela é uma pessoa de valor. Você quer que seu filho alcance sucesso na vida? Ensine ele a ser uma pessoa de valor. Quinto resultado: prestígio e oportunidades. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Diadema e coroa é mais ou menos a mesma coisa, um enfeite de cabeça. Diadema de graça. Graça nos quer dizer o quê? Favor. Então essa pessoa será favorecida na vida. As pessoas
a ajudarão por livre vontade, porque ela também ajuda os outros, ela também se valoriza e honra. Elas serão colocadas em lugares altos, porque os homens a honrarão. E o último resultado, o último benefício de obedecer esses conselhos: desenvoltura na vida. Versículo 12: em andando por elas não se embaraçarão os seus pés, se correres não tropeçarão. Desenvoltura. Não é a pessoa toda enrolada com coisas erradas, ele tem desenvoltura, ele sai de cabeça erguida e anda na vida, e ele corre, e ele alcança. Por quê? Porque ele tem preparo, porque ele tem caráter, porque ele tem sabedoria, porque ele tem Deus do lado dele. Isso é o resultado de quem faz isso. Então, pais, vocês querem filhos felizes? A hora de gastar tempo com eles é agora. Quanto menor é seu filho, mais oportunidade você tem de gastar tempo com eles. Não ignore isso. Não deixe para gastar joelhos com seus filhos quando eles estiverem perdidos, para recuperarem. Gaste agora, gaste tempo agora, lide com eles agora, porque amanhã ou depois eles vão estar recebendo essas recompensas: vida longa, saúde, proteção, valorização pessoal, prestígio, oportunidades e desenvoltura na vida. Que Deus abençoe cada pai e abençoe cada filho aqui, para que a Bíblia possa te dar vitória na tua vida e na vida dos teus filhos. Deus abençoe, que não só o dia dos pais seja feliz, mas todos os dias sejam felizes para você que é pai de família. Deus abençoe as vossas vidas.